chance a minha vida foi, e o erro foi deixar a vida pra depois. E hoje se tem essa chance, não pense em nada. Num simples gesto, numa breve rendição, entregue-se a Jesus de todo o coração e sinta o prazer de deixar Deus mudar sua vida. Mas você pode dizer, Senhor, eu quero viver, sim, faz minha vida mudar, sim, faz minha vida mudar. Palmas para Jesus, glória a Deus, amém. É a pergunta que a gente sempre faz, né? Senhor, quero viver. E vida é uma coisa que Jesus entende, uma vez que Ele mesmo vai dizer que a vida não está num lugar, a vida não está numa situação, num bem, numa viagem, a vida está numa pessoa, e essa pessoa tem um nome, e o seu nome é Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa vida é a que nós temos conhecido, é a que nós temos pregado aí fora e temos experimentado. Meus irmãos, é muito importante a gente entender isso sempre. Tudo aquilo que a gente precisa está numa pessoa. Às vezes a gente se esquece que Jesus ainda continua sendo o caminho, o único caminho. Ele ainda é o mesmo caminho, o único caminho. Ele ainda é a verdade, ainda é a vida. E o triste é quando a gente deixa de considerar que Jesus ainda é tudo isso que Ele é. Mas graças a Deus, esse não é o nosso caso. E hoje eu queria dividir com os irmãos aqui um texto que está em Romanos, no capítulo 4, versículo 7, a parte B do versículo 17. E nós vamos falar de algo aqui que a gente conhece. Vamos falar de algo aqui que a gente busca, que é fundamental para a nossa existência e também fundamental para que a gente alcance todos os nossos alvos. Podemos ler, meus irmãos? Eu estou com um óculos novo aqui, que para ler eu tenho que tirar ele, amém? Mas glória a Deus, funciona assim mesmo, o óculos é bom. Parte B do versículo então de Romanos capítulo 4, versículo 17, que diz assim: porque Deus que dá vida aos mortos e chama à existência o que não é, como se já fosse. De novo, porque Deus que dá vida aos mortos e chama à existência aquilo que não é, como se já fosse. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, ainda na Tua presença, mais uma vez buscamos a Tua face, e que nesta hora o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, nos trazendo a Deus instrução precisa, a ponto de que as nossas vidas sejam grandemente transformadas mais uma vez, e que outra vez, Senhor, o Teu Espírito ministre aqui no meio do Teu povo, como o Senhor sempre faz em todos os cultos que aqui acontecem. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Bom, como a gente acabou de ler aqui, Deus é aquele que chama a existência o que não é, como se já fosse. E esse é um princípio básico de fé, como Hebreus 11:1 vai dizer, quando o texto então define o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se eu espero alguma coisa, eu espero com certeza, com confiança, com convicção, porque é esperança. Quem espera com convicção tem esperança. Quem espera com dúvida tem expectativa. E expectativa é algo que a Bíblia não trata. A Bíblia trata com esperança. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não chegou ainda, mas eu sei que vem. Os meus olhos não estão vendo ainda algo fisicamente, mas os meus olhos espirituais já enxergam há muito tempo. E ao mesmo tempo também essa mesma fé, ela é a prova das coisas que se não veem.
E a maneira de você provar que existe algo que você não vê é quando você assume posturas na sua vida que quem enxerga você sabe que você está agindo em relação a algo que ela não está vendo, mas para você aquilo existe. E isso é fé básica, irmãos, é fundamental. Quando Deus cria todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, Ele vai dizendo: haja luz, houve. E os dias que se seguiram, Ele cria todas as coisas detalhadamente, fazendo menção de semente, árvore, espécie, animais. Onde estava tudo isso? Isso não existia, mas estava em Deus. E aqui eu entro no que eu queria dividir com os irmãos hoje. Tudo aquilo que eu e você precisamos é possível alcançar por meio da fé. E a fé, ela tem um caminho, há um processo. Assim como a gente acabou de mencionar aqui, quando Deus cria todas as coisas, eu e você só vamos dar à luz o que nós concebemos. Existe então um caminho para que tudo aquilo que eu e você esperamos viver, alcançar, ter, desfrutar, vai seguir. Primeiro, concepção. Segundo, gestação. Terceiro, nascimento. Todo mundo aqui passou por isso, né? A não ser que você caiu do céu, não estão sabendo, né, irmão? E se caiu do céu é problema, né? O último que caiu do céu dá problema até hoje para nós, né? Todo mundo aqui um dia foi concebido. Todo mundo aqui um dia foi gestado. E todo mundo aqui um dia nasceu. Tudo na vida é assim, irmãos. Tudo que a gente almeja precisa existir primeiro em nós. Eu preciso conceber. Existe em você aquilo que você quer? Eu queria tanto a minha família transformada, mas o povo chato, aqui não vai mudar nunca. Nem você acredita no que você está querendo. Nossa, eu queria ser uma pessoa melhor, mas fazer o quê? Sou assim, tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Nem eu acredito. Primeira coisa, meu irmão, nós só vamos dar à luz aquilo que nós concebermos. O fato é de que precisa existir em mim o que eu quero. Não vai existir no outro o que você quer, vai existir em você. Então, se não há algo que eu não concebo, eu não vou gerar. E consequentemente não vai existir. É simples assim, para não dizer trágico assim. Mas é a verdade. Precisa existir em você. E aqui volta a questão: existe em você aquilo que você quer? Existe em mim aquilo que eu já concebi, o que um dia eu quero desfrutar? Eu consigo enxergar? Eu vejo o que ainda não existe? Eu espero o que ainda não chegou? Isso é concepção. A concepção é uma realidade dentro das Escrituras e dentro da vida de todos nós. Quando Jacó, tentando se livrar do sogro, ele falou para o sogro assim: ô Labão, eu tenho uma ideia aqui que é o seguinte, lá em Gênesis capítulo 30, todo o gado aqui do senhor, os que nascerem malhados ou salpicados vão ficar como pagamento para mim. E o Labão concordou. Estou dando uma simplificada aqui, ele concordou. Beleza, achou que era um bom negócio para ele. O que Jacó fez? Quando o gado estava naquela força, ele descascou varas de álamo, ele descascou as varas e fincava assim em frente às pias de água. Quando o gado vinha beber e elas acabavam concebendo ali, elas ficavam olhando aquela vara listrada. Consequentemente, elas davam crias malhadas e salpicadas. É um princípio da concepção aí. Você olha, você quer, você deseja, aquilo agora existe em você. Você concebeu algo. Até pecado é assim, irmão. Isso é que é o problema. Até pecado é assim. Então a gente vai conceber
o que queremos viver. E o princípio é esse: precisa existir em você. Não adianta, meus irmãos, às vezes a gente invoca a Deus, chora, sobe no monte, desce do monte, vai na vigília, volta da vigília, ora de joelho, de ponta cabeça, de madrugada, de noite, de dia, feriado, domingo de manhã. E na hora que é para exercer a fé, a gente fala assim: não tem jeito, não tem jeito, eu sou igual prego, nasci para tomar na cabeça mesmo. Não tem essas coisas? A gente ora e chora: Jesus, amém, Senhor. Aí na segunda-feira amanhece os trem de greve, assim: ô vida, ô inferno, ô inferno. Acabou de chorar ontem de noite, irmão. Já está chutando todos os baldes agora de manhã cedo. Tem que existir em nós concepção, gestação, nascimento. Se tem uma coisa que você ainda não sabe, não sei como é que eu vou atingir isso. Primeira coisa, acredite que você vai chegar, acredite que você vai alcançar, acredite que você vai viver, acredite que você vai vencer. Isso tem que ser uma concepção, isso tem que ser uma convicção sua, tem que estar aí. Lute por isso, porque na hora que aparecer dentro de você, isto importa para você. Tudo que é importante existe em nós. A própria palavra diz: importa, eu trago para dentro de mim. Se importa para mim, existe em mim. Glória a Deus, isso é o início de tudo. E uma vez que você conseguiu, existe em você. Aí eu tenho um sonho. Glória a Deus. E agora? Agora vem a parte 2: concepção, gestação. Gestar é sustentar dentro de si. As mulheres conhecem bem essa área, gestação. Os homens sofrem um pouco mais, né? A turma fala de dor de parto. Vocês nunca pegaram uma gripe, homens? Né? Que é isso? Aqueles espirros, aquilo é difícil para nós. A gestação, você vai gestar, você vai agora sustentar dentro de você. Não nasceu ainda, mas existe aí dentro. Ninguém está vindo ainda, mas é algo que você contempla. Você consegue fazer isso, você tem fé para isso. Então agora você vai começar a dar mais vida, você vai dar forma. Você agora está alimentando o que já existe em você. Você está gestando. Gestar é sustentar no próprio organismo. E tem muito sonho, muito projeto, muita vontade que morre nesse período. É abortado. Um sonho que morreu no meio do caminho. Eu deixei de acreditar nele. Eu deixei de sustentar ele. Morreu de fome. Morreu a míngua. Eu até que tive um bom começo. Um dia eu quis, mas depois eu não sustentei. E isso é triste, irmãos. Se tem uma coisa que a gente precisa entender, é que tudo na vida é difícil, é ou não é? A vida é difícil, irmão, não tem jeito, é difícil mesmo. Então já fala, a gente nasce chorando, já apanhando de quem você nunca viu, nem conhece, só porque o cara acha que está trazendo você a vida, tem que dar uns tapas em você. Os médicos fazem isso, né? Nada contra os médicos, obviamente. E depois você passa a vida inteira na luta, na dificuldade. Um dia você chora, um dia você dá risada. E um dia parece que às vezes acontece, quando está ficando bom, aí chama a sua senha lá em cima, você, mas agora? Aí tu vai embora. A vida é assim, cheia de coisa que às vezes a gente não é a que a gente queria, mas está aí, é a vida que a gente tem, a gente enfrenta, luta para mudar. Então eu preciso continuar sustentando. Se eu tenho uma concepção, se tem algo que já existe em mim, eu vou continuar agora alimentando. Não deixe morrer o que já existe em você. Amém, meus irmãos? Aqui agora nós vamos ter que lançar mão de algo que é fundamental: persistência. Alguém me perguntou um dia: pastor, até que ponto a gente entende que está insistindo em algo que a gente deveria desistir? Não tem hora que desistência também não pode ser vitória? Sim, raramente, mas pode ser. Tem coisa que você desiste e aí era tudo que você precisava fazer.
Pecado é uma dessas coisas, né? Desiste dele, a vida muda. Mas eu respondi para essa pessoa, olha, é muito difícil, não é fácil responder isso tão rapidamente, mas se você ainda acredita, você insiste. Sim ou não? Se você ainda insiste na profissão que você tem, é porque você acredita nela. Se você insiste no relacionamento que você tem, você ainda continua investindo nele, é porque você acredita nele. Tudo aquilo que você ainda acredita, você continua alimentando e investindo. Mas na hora que você não acredita mais em alguém, aquela pessoa, você para de investir nela. Quando você não acredita mais na sua profissão, daqui a pouco você está já sendo até negligente, quem sabe, já está em busca de outra coisa. Você não quer mais trabalhar com aquilo, você não acredita mais naquilo. Você desiste de tudo aquilo que você não acredita. E no momento da gestação, que eu vou ter que sustentar em mim o que ainda não veio à tona, eu vou ter que lançar mão da persistência. Eu vou acreditar, porque a vida muitas vezes vai dizer que não é isso não vai acontecer nada do que você quer. Temos grandes exemplos de persistência nas escrituras. Caleb é um deles. O camarada conseguiu esperar mais de 40 anos para tomar posse numa terra que lhe foi prometida lá atrás, e ele esperou, e quando chegou o tempo, ele estava lá firme. Não era mais um menino de 40, já estava com mais de 80, mas estava firme lá, e tomou posse do que ele esperou. Se Deus disser para você assim, fique em paz, daqui a 40 anos você vai alcançar a bênção, você fica ou você vai embora? Senhor, abençoa, claro, daqui a 40 anos. Não, mas se você acredita, você fica. Outro abençoado também, que foi de uma persistência tremenda, ele não deixou morrer aquilo que havia concebido, José. José teve um sonho espetacular, que um dia ele seria grande. O sonho de José dizia para ele, você vai ser grande na terra. E a vida que veio na sequência, os 13 anos depois deste sonho de José, dizia assim para José, você não vai ser nada. Ele foi parar na prisão, acusado do que não fez. Mas José tinha uma coisa com ele. Uma vez eu fico perguntando várias vezes a Deus assim, Senhor, por que José dava certo? Em todo lugar que ele ia, ele dava certo. Que história é essa aí? Que unção do dar certo que é essa aí? O que nós temos que tomar? Chá de quê? E gente vai dizer o que para nós? E o Senhor era com José. Ponto. O Senhor é com você? O Senhor é comigo? Vai dar certo. É simples assim. Falar, né? A questão é continuar crendo. José, 13 anos, enfrentando uma vida injusta, uma vida severa com ele, e ele tinha tido um sonho extraordinário. Isso não pode acontecer comigo, com você? Você teve um sonho, glória a Deus, amém, vai acontecer, Senhor. E os próximos anos, a vida vira de ponta cabeça, tudo dá errado, você começa a ter uma perda atrás da outra. Você fala, não é possível que está acontecendo, é o diabo que deu esse sonho. Não faz isso não. Aí a gente começa a matar agora o que era para estar sendo sustentado. Não deixe morrer os sonhos que já existem em você. Ainda que a vida queira dizer uma coisa, você vai ficar com a certeza que você tem. Porque se você permanecer, vai acontecer com você como aconteceu com José. 13 anos depois, José estava na mesma certeza de que ele ia ser aquilo que um dia, o sonho dele, Deus por trás disso tinha colocado em seu coração. E os próximos 84 anos, José morre vivendo um sonho que ele teve. E quando foram mandar chamar José na prisão, que Faraó então, manda chamar esse hebreu aí, vamos ver o que ele tem para me dizer. Quando foram chamar José, não encontraram lá na cela assim, José, aquela cela escura, José num canto assim, em posição fetal assim, desistindo de tudo já. A parede da cela de José, com aquelas risquinhas assim, quadradinhos, jogo da velha, uns tocos de maçã velha assim, jogado. Tinha isso não, irmão. José estava em pé. Quando disse assim, José, o homem está chamando você. Ele falou assim, eu vou fazer a barba.
foi se barbear para subir. Se fosse eu, você tá chamando eu? Abre logo isso aí, cara, antes que ele desiste. Abre logo esse trem aí, vai fazer barba. Que barba, bicho, vamos embora, abre esse trem aí que eu vou subir lá. Eu estava certo. E estava convicto, esse dia ia chegar. Você é assim? Sou assim? Você tem essa certeza? Quem sabe você não está aí lutando há 13 anos com a causa. Às vezes você está 5, 4. E qual é a posição do nosso coração? É essa? Amém, não tem problema, deu tudo errado, glória a Deus. Eu sei que vai acontecer porque Deus é comigo. Abraão fez a mesma coisa, irmãos. Abraão é chamado o pai dos que creem, não é à toa. Porque ele não podia ter filhos, Deus prometeu, ele creu, teve. Quando nasce Isaac, então, depois quase com os 17 anos, aí Deus vem provar agora Abraão e vai dizer para ele: vai, oferece o seu filho, teu único. Abraão não pensou assim: olha, é difícil, hein? Deus tem hora que eu não entendo, não, irmão. Ó, eu estava na minha, curtindo meus 100 anos, e até pensando em fazer uma festa boa com a turma. A patroa, tadinha, com 90, até que estava enxuta. E aí vem Deus com um papo assim: você vai ter um filho. Não, não vou não, não é possível. Não, vai ter um filho. Eu acreditei. A Sara deu uma risada e Deus falou assim: tu está rindo, né? Ela falou assim: não ri não, riu sim que eu vi. Aí ela creu e nasceu o menino. E agora vem com essa história que oferece o menino. Difícil entender Deus, hein? Ah, não, difícil, mãe. Vou mudar de igreja. Abraão não fez nada disso. Abraão escutou, não falou nada para Sara, não sei porquê, né, irmão? Já a pessoa, ele entra em casa assim, a Sara está vendo assim: onde é que tu vai? Eu não ia fazer, eu vou ali sacrificar o menino, já venho. Vou pôr um crédito no celular, não sei, alguma coisa que podia ter falado. Ele não falou nada. Passou a mão em Isaac, arrumou tudo, pegou 2 moços e lá vai. Caminho de 3 dias. Não foi caminho de 30 minutos. 3 dias. 3 dias que exigiram de Abraão. E aí, você vai continuar ou vai dizer assim? Você acha que você é de Deus mesmo? Você acha? Onde é que Deus ia falar um trem desse para você? 3 dias caminhando. Romanos mesmo vai dizer que Deus, que Abraão creu contra a esperança de que poderia ser feito pai de muitas nações, mas ele creu. Quando chega lá para oferecer Isaac, foi exatamente o que ele fez. Quando ele levantou o cutelo, Deus brada do céu e disse assim: Abraão, Abraão, agora eu sei que temes a mim, e eu vou te abençoar de um jeito que você vai ver. O interessante, eu sempre comento isso, existe um louvor muito bonito acho que é do Trazendo a Arca. Eu acho que o nome é Momento da Decisão, em que ele vai dizer que, sugerindo que Abraão se abraçou com Isaac e eles choraram, né? Isso não existiu, irmãos. O coração de Abraão não estava desse jeito. Hebreus 11 vai dizer para nós que Abraão, quando foi oferecer a Isaac, ele considerou o seguinte: Deus me fez promessa por esse menino. Se ele morrer, Deus traz ele de volta, porque ele vai cumprir o que me prometeu. É fé demais, né, irmãos? Hã? Ou é a fé suficiente? Você percebe? Não deixou morrer o que estava aqui, nem José, nem Abraão, nem Davi, que esperou 21 anos para sentar no trono. Foi ungido rei de Israel e ficou na dele ainda teve que tocar uma harpa ainda para Saul quando estava endemoniado lá. O espírito ruim, da parte do Senhor. Não desistiu. Não deixe morrer em você o que já existe em você, em nome de Jesus. O que não falta para você e para mim são palavras contrárias, uma vida difícil, ou mais uma notícia ruim. Já tem tantas, mais uma, põe lá na estante, mais uma notícia ruim aqui, vai pondo lá. Só que nós temos que continuar perseverando, esperando o tempo das coisas. Eu tenho 2 filhos, o meu mais novo, o Breno, ele é bem diferente da Clara. A Clara é a pessoa mais regrada, o Breno ele é um pouco mais, como diria eu, afobado. Quando eles eram menorzinhos, eu cheguei em casa assim, levei uma bala para cada um. Estava a fim de, sabe quando vocês falam assim, hoje eu vou gastar.
Saquei de R$2, e falei assim, não vai sobrar nada hoje. Fui lá, comprei uma bala para cada um. Cheguei em casa, o Breno é o primeiro que vinha. Ele escutava eu chegando, ele já punha a cara assim, o nariz amassado assim na porta de vidro. Sabia que era eu já ficava assim. O que eu estava trazendo? Aí cheguei, peguei uma bala, pus na mão dele. Falei assim, ó, depois do almoço. Ele quase fez assim, sim senhor. E eu de olho, você conhece esse soldado aí? Esse soldado aí. Aí veio a Clara, dei uma bala para ela, falei, depois do almoço. Conheço, né, irmão? Isso foi na sala. Aí passei pela sala, deixei a bala na mão dos dois, das vítimas. Passei, voltei rapidinho na sala. Como voltei rapidinho na sala, o Breno já estava desenrolando a bala. Eu falei, depois da janta. Ele falou, aí saí de novo. Voltei de novo e estava com a bala aberta. Já falei assim, fecha essa bala que isso aí é para você comer depois da janta. A Clara de boa pegou a bala dela, colocou em cima do armário, do móvel, né? Terceira vez, fui um pouco mais longe. Fui até a cozinha e voltei. Quando eu voltei, irmãos, tinha um elemento com papel de bala vazio, uma bola assim, né? E a lágrima escorrendo. Eu não consegui. Eu falei, pois é. Eu vi o Breno ali, eu vi eu ali, eu vi muitas vezes nós ali. Não vou aguentar. Vai aguentar sim. Uma das coisas que mais ensina para você e para mim. Toda vez que você disser não aguento mais, pode esperar que você vai fazer. Aguentava mesmo, hein? Aguentava. Parece que Deus fez de propósito. Senhor, quando isso vai acabar? Aí Deus aquece lá a fornalha 7 vezes mais. Essas coisas acontecem. E isso Deus vai gerando em nós perseverança. Amém, irmãos? Concebemos, agora eu estou gestando, eu não estou gerindo. Nós vamos gerir o que já existiu. Nós estamos gestando, porque ainda não veio à tona, mas eu estou alimentando dentro de mim. E por fim, meus irmãos, concebeu, lutou, sustentou dentro de si mesmo, pum, aconteceu, glória a Deus, nasceu, aleluia. Estou vivendo um sonho, alcancei aquele emprego, casei, olha, troquei de carro, de casa, de bênção, sei lá o que for, alcancei um dom de Deus, aleluia, muito bom. E agora? Acaba o filme? Não, continua. Agora vem uma fase que também é tão difícil quanto, que é de manter vivo o que você já tem. Infelizmente aqui também morre muita coisa, irmão. Sabe quando você começa embalado, aí continua animado, e depois enterra tudo, estragado? Começou bem, venceu, daqui a pouco quando conseguiu, não soube manter existindo, perdeu. Mas um princípio, todas as coisas se mantêm vivas enquanto estão sendo alimentadas. Mesma coisa na gestação. Agora nasceu, agora continua alimentando. Por que os relacionamentos acabam? Porque um dos dois, ou os dois, deixa de alimentar. Só um investe, o outro não investe mais. Aí a balança fica assim, daqui a pouco não aguenta, estoura, arrebenta. Porque é que muito na vida da gente morre por falta de alimento. Quando é que um sentimento morre? Quando você deixa de alimentar ele. E quando é que você não consegue esquecer alguma coisa? Quando você fica alimentando aquilo. Você não vai matar um sentimento que se alimenta todo dia. Ele vai ficar cada vez mais forte. Isso é um princípio, não tem como. Então eu tenho que começar a continuar alimentando, porque a vida precisa continuar existindo. Então eu vou alimentar meu corpo físico, para ter saúde. Eu vou alimentar meus relacionamentos, meu casamento, minhas sociedades, minha vida espiritual. Eu tenho que alimentar. Porque nós, irmãos, o nosso próprio corpo, ele gosta de preguiça. Amém, irmãos? Nosso corpo é assim, naturalmente ele quer manter você vivo, então ele não quer que você faça nada, fica quieto, você tem que viver. É o contrário, olha como é que o corpo pensa, tem que converter esse corpo aí, né, irmão? Começa a fazer exercício físico para você ver.
O corpo vai falar assim: não, para, põe uma dor nele. Isso tem que parar, isso tem que acabar. Onde é que vai parar desse jeito? Vai ficar melhor? Não, segura o bicho. Porque o corpo vai lutar para manter você quietinho. Preguiça é uma coisa que a gente gosta, né, irmão? Hã? Ou não? Não, é engraçado. Depois do almoço, comeu. Quando acabou de comer, falou assim: Senhor, até quando eu vou desse jeito, Pai? Perdoa, Senhor. Uma feijoada estava demais. Aí comeu demais, aí encosta lá. Você já viu que até morador de rua, ele busca conforto? Você passa assim, o camarada está deitado num papelão, mas ele se ajeitou lá, pôs um troço aqui na cabeça, daqui a pouco dá até vontade de falar assim: nossa, parece que está bom esse aí, né, meu irmão? Porque ele busca conforto. Na hora que você achou um conforto, irmão, você vai querer ficar. Aquele seu lugar no sofá lá, prova isso para você. Não tem aquele lugar do sofá que a gente briga, esse lugar é meu. Tem a sua forma lá. Se alguém for sentar e fica esquisito, nós não estamos conseguindo isso aqui, porque tem a sua forma está lá. É igual o sapato velho. O sapato velho é show, enquanto não fura, é show. Se você fizer assim, ó, é que eu não sei subir a direita, né? Ele vem sozinho, entra no pé, aquela coisa boa. Agora, sapato novo tem que adaptar, o bicho dói para cá, dói para lá, pega um band-aid, até ele ficar com a nossa cara, demora. Então a gente sempre vai buscar o que é mais fácil. E para manter vivo é luta, é guerra, é investimento. E por fim eu quero terminar aqui, uma vez que a gente já entende que eu preciso conceber, eu preciso gestar, e quando eu alcançar, eu preciso continuar lá. Não basta só chegar, tem que continuar lá. Quantas pessoas você conhece que um dia choraram com você no caminho, aceitaram Jesus com você no mesmo dia, e hoje elas não estão aqui. Hoje elas não estão nem mais na presença de Deus, mas um dia começaram, mas não continuaram, morreram. Ou pessoas que chegaram longe, foram grandes bênçãos no reino de Deus, morreram espiritualmente, perderam o ministério, ou enterraram seus dons. O que elas fizeram? Deixar de alimentar, morreu. Nós temos dois grandes inimigos desse processo de gestação, concepção e nascimento. Número 1, não é o pior, é o segundo pior inimigo de todos nós, o diabo. Não adianta a gente dizer que, o diabo, deixa ele lá, deixa ele lá. O diabo não pensa assim de você. Eu posso falar assim: deixa o diabo lá. O diabo não vai falar assim: deixa o Fabrício lá. Deixa o Fabrício lá, nada. 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É isso que ele faz. Ele vai buscar uma oportunidade. Se não tiver, ele vai tentar criar uma oportunidade, mas a intenção dele é fazer naufragar tudo. Sua concepção, sua gestação, nascimento, você inteiro. O diabo trabalha para fazer com que você não atinja os teus alvos, e ainda por cima, que vá perdido assim como ele, para o sofrimento eterno que as Escrituras nos apontam. Agora, o pior inimigo de todos nós, que muitas vezes faz naufragar, é o culpado pelo naufrágio da minha vida, dos meus planos, dos meus relacionamentos, dos meus projetos. O pior inimigo que você tem, se você olhar no espelho, está lá. Você é o pior inimigo que você tem, irmãos. Lá em Gênesis, Deus cria todas as coisas, cria o homem, e fala assim para Adão: come de todo o fruto da árvore do jardim, mas a que está no meio do jardim, você não vai comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Essa foi a ordem que Deus deu para Adão. Em nenhum momento Deus completa dizendo o seguinte: e cuidado com a serpente que tem aí, olho nela, bicha é perigosa, uma jararaca. Deus não falou isso, falou? Por que Deus não previne Adão da presença da serpente no Éden? Por que ele não faz isso? Por que Deus não avisa Adão? Porque o maior problema para Adão era Adão, e deu no que deu, porque a serpente não enganou Adão.
Hoje é a mesma coisa, o maior problema que você tem é você. Eu sou o maior problema que eu tenho. Os meus desânimos, a minha chatice, eu não sei lidar com emoção, não sei lidar com sentimento, eu guardo rancor, eu tenho o pé para frente, a cabeça para trás, só penso no passado, estou agarrado num monte de coisa, eu não saio do calabouço que eu crio, eu sou um mestre em criar estresses para mim mesmo, eu sou um problema que eu tenho. Nós somos o maior problema que nós temos, meus irmãos. E no nosso meio, nós somos habilidosos na vida espiritual e temos que ser mesmo. Tem gente que fala assim, ó, eu sou expert em expulsar demônio. O cara fez pós-graduação, sei lá onde, em expulsar demônio. Ele tem divisa. Você fala assim, ó, vamos expulsar um demônio, que tipo de demônio que é? Se não for Beelzebul, não vou, porque demoninho você se vira lá. Ele acha que é especialista nisso aí, mas não sabe lidar com a alma dele. Expulsou uma legião lá no meio da rua e não soube lidar com uma ofensa que recebeu. O que é isso, irmãos? Onde é que nós vamos parar desse jeito? Pior inimigo somos nós. E aqui eu podia enumerar N problemas que nós possuímos dentro de nós e caladinhos muitas vezes. Vou fazer menção, um pelo menos, quem sabe dois. Medo. O medo é o causador de muitas falências. Tem muito sonho que não aconteceu. Morreu na gestação por causa do medo. Morreu na concepção por causa do medo. E quando veio acontecer, deixou de existir por conta do medo. Medo é uma coisa que paralisa a gente, meus irmãos. Medo é uma coisa que nós temos que enfrentar. Quer alcançar um sonho? Quer pular as etapas? Enfrente os seus medos quando você conceber uma ideia, uma vontade, um sonho. Enfrente os medos que vão vir contra. Não vai dar certo, faz isso não, quer isso. Enfrente os medos no momento da gestação. Você está criando, você já está vendo, você está sonhando, há um bom sentimento em você. Não naufrague nessa hora porque veio um medo, porque foi um vento, a palavra de alguém, uma má sensação. Enfrente isso. Medo você vence enfrentando. Você pode correr para onde você for, o medo vai atrás de você. Daqui a 10, 15, 70 anos, se você não enfrentar o medo, ele vai perseguir você a sua vida inteira. Porque o medo não tem medo de nós. E tem que ser confrontado. Eu me lembro, quando cheguei em São Paulo, em 1981, fui morar lá na Pompeia, onde moro até hoje. Já contei essa história aqui? Não aqui, mas muita gente aqui já deve ter escutado. Está até no meu livro essa história, ou não? Bom, amém. Vai ficando velho e vai esquecendo as coisas, né, irmão? E na rua que eu mudei, eu vim de Minas Gerais, de Barbacena, e eu gostava de andar com a camisa do Cruzeiro, um short azul do Cruzeiro, e um meião azul e branco até o joelho, e usava aquele quichute. Os meninos vão lembrar dos quichute. Quichute era aquele calçado que vinha com um defunto dentro. Você usava ele 5 minutos, o cheiro era uma coisa extraordinária. Você tirava o pé, você agora o cadáver. Tira o cadáver. Ele tinha um cordão que dava 3 dias, né? Você ia amarrando ele assim, se continuasse, amarrava até o pescoço. E eu andava assim na rua, irmão. Camisa do Cruzeiro, um meião azul e branco, parecendo o Garibaldo, né? Da Vila Sésamo. E agora foi longe, né? E tinha um menino lá que ele olhava para mim e achava eu engraçado. Hoje eu concordo com ele, mas na época eu não gostava não. E toda vez que ele me via, ele me dava um tapa na cabeça. Uma tapa mesmo, profissional, tapa. Chacoalhava tudo aqui, mas eu tinha o medo dele. Eu não lembro o nome dele, mas o apelido era Vulgo Pindoba. Quando eu saía na rua, que o Pindoba estava na área, eu já recolhia, igual tartaruga, né? Volta aqui, pô. Mas depois de um bom tempo, irmãos, 1 ano e meio tomando tapa desse menino. 1 ano e meio. Teve um dia que eu falei assim: chega. Hoje eu vou enfrentar esse camarada. Levantei, calcei meu quichute, puxei o meião até onde dava. Fui amarrando aqui, tem amarra. Pus a minha camisa do Cruzeiro, tinha 5 estrelinhas assim, tá. Sabe o Rambo, não? Saí para a rua decidido.
Eu saí para a rua assim, eu morava numa vilinha assim, saída. Quando eu cheguei assim na beira da rua assim, olhei para um lado, olhei para o outro. Sabe quando você fala assim, hoje eu estou meio Batman hoje eu não quero nem saber. Quando eu olhei para o lado lá, quem vinha vindo? Ele. Aí na hora deu um vento, né? Um vento bateu. Aí a perna esquerda falou assim, no 3, vaza. Eu falei, não senhora, vou ficar, hoje eu enfrento esse cara. E ele veio vindo. Quando ele me viu de longe assim, ele fez até uma cara boa. Ele falou assim, oi. Ele já deu aquela enxugada na mão assim, tipo assim. E veio animar. Ele andava meio torto assim. Na década de 80 a malandragem tinha o jeito de andar, né? Hoje em dia é diferente. Mas a malandragem na década de 80 andava assim, ó. Tinha esse. E lá vem ele. Quando ele me viu, jogou a cabeça para o outro lado e veio. Aqui dentro de mim subiu um trem. Eu falei assim, não, hoje eu vou enfrentar ele. E eu fiquei lá, fazendo cara de Marvel, né? Quase sentindo o vento, assim, a capa voando. Sei lá, na minha cabeça tinha um monte de coisa acontecendo. Quando ele veio vindo, que ele ameaçou dar um tapa, eu dei um passo para frente assim, e falei para ele assim, o que foi? Ele tomou um susto. E fez assim. Sabe aquela perna esquerda? Ela já não estava igual o Saci Pererê aqui, só na direita. Eu equilibrando. A direita falou assim, eu não vou aguentar muito tempo isso aqui não, você dá um jeito. Mas eu estava persistente, me baixou um Caleb lá em mim. Aí ele foi e falou assim, Aí ele falou, virou homem, né? Você virei, por quê? Aí essa perna aqui, não, isso aí para mim não dá mais. Ele foi, tomou outro susto, deu outro passo para trás assim, foi dando a volta assim por mim, me olhando assim, me encarando, virou as costas e foi embora. Quando eu vi aquela coisinha torta assim, andando assim, eu falei, só isso? 1 ano e meio? Era isso? Nunca mais, irmão. Sabe por que a gente não vence muita coisa na vida? Não temos nem coragem de enfrentar. A gente não tem coragem. A gente acha que não vai. A gente se submete a pressões, humilhações, chateações, prejuízos, tristezas, porque não tem coragem de enfrentar aquilo que é ruim, é nocivo, está sendo mal. Eu vou enfrentar sim, vou acabar com isso no nome de Jesus. Foi o que Davi fez. É gigante para você, para mim é um incircunciso. Davi comparou Golias com Deus, e Golias ficou pequeno. É o que a gente não faz. A gente compara os nossos gigantes com a gente, eles são maiores. Mas compara com Deus, tira você da parada, compara com Deus. Por isso que Davi falou para o Golias, eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos e vou arrancar a tua cabeça. O gigante falou assim, mas que esse cara está pensando que é o quê? Gente do céu, que é isso aí? E não foi o que aconteceu? Mesma coisa. Então, como disse, irmãos, a gente podia enumerar aqui ansiedade, tristeza, amargura, passado, pânico, um monte de situações emocionais que somos nós os geradores e que arrumam complicações contra nós mesmos. Falei só do medo aqui, mas a grande vitória está na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Eu continuo acreditando em Deus, eu continuo confiando em Deus. Então eu vou conceber, eu vou gestar, e quando nascer, vai continuar existindo. Lutei para chegar onde estou e vou continuar lutando para ir além. Custei para ter os filhos que tenho e vou continuar investindo neles. Custei para ter o relacionamento que tenho e vou continuar abençoando, vou continuar sustentando eles. Lutei para chegar no ministério onde estou. Não vou deixar ruir isso, eu vou investir. Vai ter o meu sangue, vai ter a minha vida, vai ter a minha luta todos os dias. Porque é isso que Deus espera de nós. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isso? Amanhã é segunda, hein, irmão? Hoje está no culto, a glória, né? Aleluia, benção, glória a Deus, é isso aí. Satanás, embaixo do meu pé. Está pensando o quê? E você, seu Fabrício? Põe um dedo na própria cara, você está pensando o quê? Aí amanhã, segunda-feira, Casas Bahia, logo cedo.
Ah, não, Jesus agora. Aqueles números você não sabe de onde que vem dos quintos dos infernos, aqueles números, né, irmão? Amém? Entendemos o recado? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Posso orar aqui, meus pastores? Vamos ficar em pé um pouquinho. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós compreendemos, ó Deus, que o Teu poder é o que nós precisamos para vencer, e da nossa parte carece então, ó Deus, a nossa persistência, a nossa fé constante, sobrevivendo, sendo, ó Deus, a razão de que nós vamos colocar em prática a Tua palavra. Ajuda-nos então, ó Deus, a sermos de fato como que hoje nós ouvimos aqui, que assim como a Tua própria pessoa, nós possamos chamar a existência aquilo que não é, como se já fosse, concebendo, gestando e trazendo a existência, e depois sustentando ainda, vivo, lutando contra nós mesmos, para que então, ó Deus, seja bênção de fato, e a bênção permaneça, e nós possamos continuar glorificando e louvando o Teu nome. Abençoa o Teu povo, abençoa essa igreja que aniversaria, que a Tua boa mão permaneça sobre ela. Essa igreja tem gestado, ela tem mantido viva toda a fé que o Senhor tem aqui depositado, e continua também, ó Deus, a multiplicar esse povo em todos os sentidos, e que o Senhor possa continuar sendo também, ó Deus, glorificado e louvado seja o Teu nome pela tua presença em nosso meio e pela Tua palavra que o Senhor hoje envia aos nossos corações. Nós te agradecemos e assim oramos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos, palmas para Jesus, aleluia.